No coração abafado e enigmático de São Luís do Maranhão, uma cidade cuja história é permeada por lendas e segredos ancestrais, viveu uma mulher cuja presença e influência foram tão profundas que nem mesmo a morte pôde apagá-las. Esta é a história de Anna Jansen, uma figura cuja existência e legado se entrelaçam com os fios do inexplicável e do sobrenatural. Anna Jansen nasceu em 1798, numa São Luís ainda envolta em névoas coloniais, onde os ecos das intrigas e do poder reverberavam pelas ruelas estreitas e sombrias. Filha de imigrantes portugueses, Ana cresceu num ambiente que exigia força e astúcia. Desde jovem, demonstrou uma inteligência afiada e uma habilidade incomum para manipular situações em seu favor, qualidades que lhe permitiriam ascender a uma posição de poder absoluto. À medida que a vida de Anna Jansen se desdobrava, sua figura tornava-se uma das mais poderosas e temidas de São Luís. Dona de vastas propriedades e de numerosos escravos, ela comandava seus negócios com uma mão de ferro. Era conhecida como a Rainha do Maranhão, não apenas pela extensão de suas posses, mas também pela influência política que exercia. Em uma sociedade dominada por homens, Ana não apenas se destacou, mas dominou, impondo sua vontade com uma determinação férrea e muitas vezes cruel. Anna Jansen não apenas acumulou riqueza, mas soube usá-la para tecer uma complexa rede de alianças e lealdades. Seu poder ia além das propriedades que possuía. Ela era uma força inabalável na política local. Em uma época em que o acesso ao poder político era restrito, especialmente para mulheres, Anna Jansen manobrou habilmente dentro das estruturas patriarcais, utilizando sua fortuna e influência para moldar decisões e proteger seus interesses. Ela mantinha um controle rigoroso sobre as eleições e cargos públicos em São Luís, garantindo que seus aliados ocupassem posições estratégicas. Utilizava sua vasta rede de contatos para influenciar governadores, juízes e outros oficiais, moldando políticas e decisões judiciais a seu favor. Dizem que sua residência era palco de reuniões clandestinas, onde se traçavam planos e acordos que determinavam o rumo da política local. Seu domínio era tal que poucos ousavam desafiá-la, e os que o faziam frequentemente encontravam um destino sombrio. Os relatos de sua crueldade eram muitos e variados. Seus escravos, submetidos a um regime de trabalho brutal, eram frequentemente alvo de punições severas. Chicoteadas, torturas e desaparecimentos misteriosos tornaram-se parte do cotidiano em suas propriedades. Acredita-se que Ana, em sua busca insaciável por poder e controle, tenha se envolvido com práticas místicas e rituais sombrios. Rumores de pactos com forças das trevas circulavam pela cidade, alimentando o medo e o respeito que muitos tinham por ela. Anna Jansen faleceu em 11 de abril de 1869, mas sua morte não trouxe o alívio que muitos esperavam. Pelo contrário, foi o início de um novo capítulo de terror. Após seu falecimento, a antiga residência de Ana, uma mansão imponente localizada na Rua da Palma, tornou-se o epicentro de eventos inexplicáveis. Os primeiros relatos de atividades sobrenaturais surgiram pouco depois de sua morte. Moradores locais começaram a ouvir, nas profundezas da noite, o som sinistro de uma carruagem puxada por cavalos espectrais, suas ferraduras ecoando nas pedras da rua deserta. Aqueles que ousaram olhar pela janela ou caminhar nas proximidades da casa juram ter visto a própria Anna Jansen, pálida e etérea, dirigindo a carruagem com seus olhos vazios e frios como o abismo. A visão era tão perturbadora que muitos evitavam passar por ali após o anoitecer. Alguns mais atrevidos, movidos por curiosidade ou bravata, tentaram investigar a casa. Em 1872, um grupo de jovens, desafiando os avisos, decidiu explorar a mansão. Armados com lanternas e um senso imprudente de aventura, entraram na residência pouco antes da meia-noite. O que encontraram foi um pesadelo que jamais esqueceriam.
Assim que cruzaram a porta, um frio sobrenatural os envolveu, um contraste terrível com o calor opressivo do exterior. As lanternas começaram a piscar erraticamente, lançando sombras dançantes nas paredes antigas. Ao explorar os corredores escuros, ouviram sussurros que pareciam emanar das próprias paredes, murmurando segredos antigos e nomes esquecidos. Quando chegaram ao salão principal, o ambiente tornou-se ainda mais opressivo. Um vento gélido percorreu o salão, trazendo consigo o cheiro de cera de vela e rosas murchas, um aroma de morte e decadência. Foi então que um dos jovens, ao olhar para um espelho ornamentado, viu a figura de Anna Jansen. Seu reflexo mostrava uma mulher em um vestido branco, seus olhos vazios e sua expressão de puro ódio. Lentamente ela se moveu em direção ao espelho, como se pudesse atravessá-lo. O pânico tomou conta do grupo, que correu em desespero, as portas da casa parecendo fechar-se atrás deles com um estrondo final. Aqueles que escaparam juram que nunca mais voltariam àquela casa amaldiçoada. Relatos de suas experiências se espalharam, adicionando mais combustível à lenda da assombração de Anna Jansen. Outros eventos sobrenaturais continuaram a ocorrer. Um comerciante local, Joaquim Soares, relatou ter visto a carruagem espectral em várias ocasiões, sempre à mesma hora, pouco após a meia-noite. Ele descreveu os cavalos como seres sem olhos, suas crinas feitas de fogo espectral, e a própria Ana, com um semblante de ódio eterno, guiando-os pelas ruas escuras. Há também a história de Maria das Dores, uma empregada que trabalhava em uma casa próxima. Certa noite, ao retornar do mercado, ela sentiu uma presença fria e opressiva atrás de si. Ao virar-se, viu Anna Jansen parada no meio da rua, seus olhos vazios fitando diretamente os dela. Maria desmaiou ali mesmo e, desde então, evita passar perto da mansão. A casa de Anna Jansen permanece de pé, um monumento silencioso a uma mulher cujo poder e crueldade se estendem além da tumba. O que realmente mantém seu espírito preso àquela casa? Seria a culpa pelos atos cometidos em vida? Um pacto sinistro com forças além da compreensão humana? Ou algo ainda mais profundo e inominável, enterrado nas sombras da história? O mistério da assombração de Anna Jansen continua a ser uma advertência sombria para todos os que ousam desafiar os limites entre o natural e o sobrenatural. Assim, sua lenda persiste, envolta em sussurros e sombras, uma presença eterna na cidade de São Luís, lembrando-nos de que há forças que transcendemos apenas à custa de nossa sanidade.